Bom, Fátima, eu aguardei uns minutinhos para ver se entrava mais alguém. Como não entrou, vou continuar a nossa aula, tá? Nós paramos na 66, né? Oi? 66 que nós parou, né? Na página 66? Teve os exercícios, né? Ah, verdade, foi sim. Nós fizemos um exercício. Isso, história. Aí ficou uns exercícios para fazer. Sim, a gente vai conversar um pouquinho mais, e aí a gente continua. Tá bom. Bom, explicamos isso, vamos ao desenvolvimento humano. Falamos disso. Terminamos falando disso também. Falamos sobre o desenvolvimento, falamos sobre o Homo sapiens. Agora a gente vai para as características dos períodos. Bom, Fátima, os períodos que a gente trabalhou, a gente viu o Paleolítico, né, o período onde algumas características de humanos, né, de Homo espécies, né, as várias espécies de Homo vão surgir. E aí vamos ter o conhecido como pedra antiga, né, pedra antiga, o Paleolítico, né, como significado dessa palavra aqui, paleolítico, que você acabou, inclusive, anotando lá. Paleolítico significa pedra antiga, então, porque a gente vai encontrar algumas pedras lascadas que não foram o tempo, não foi a chuva, não foi nada, foi humanos mesmo, né, espécies humanas, né, de Homo, né, que produziram elas. Então, uma das características desse período, Fátima, é
o período onde tem pedras lascadas, né? Onde eles pegam pedras, né? Eles já têm inteligência suficiente para quebrar as pedras e deixar elas um pouco mais afiadas, a fim de fazer alguns cortes, né? De se proteger, de fazer alguns cortes bem específicos, né? Então, nós temos basicamente essa característica. Dentro do Paleolítico também, Fátima, a gente vai ver o domínio do fogo. Isso é fantástico. Por quê? Porque o domínio do fogo proporcionou ao esse nômade, né, esse caçador-coletor, né, andar por longas e longas caminhadas, utilizando o fogo como proteção, porque os outros animais tinham medo, né? Tinham medo dele. Então, veja só, nós temos o domínio do fogo como uma das características principais aí. Podendo cozinhar, como a gente já conversou, podendo aproveitar melhor o valor energético da comida, né? Porque um alimento cru ele não era bem digerido, né, por nosso organismo, e aí a gente, usando fogo, conseguiu aproveitar melhor a carga energética daquele alimento, né, de sementes, de grãos, de tubérculos, de raízes, e até da carne, a carne animal. A pintura rupestre também é outra característica desse período, né, como a gente conversou semana passada, deles fazerem desenhos, né? Terminamos falando disso, inclusive, eles fazerem desenhos e esses desenhos servirem ali como uma premonição, né, do que seria, né? Então, quem pintava tinha habilidades e tinha uma notoriedade muito grande dentro do grupo. A habitação de cavernas, basicamente é isso, tá? Paleolítico, você não vai ver construções, né, feitas pelas espécies, mas sim habitação em cavernas, tá? Isso é muito importante. Eles vão ser caçadores, pescadores e coletores, né? E vão desenvolver, Fátima, o que a gente chama de economia de subsistência. Quando a gente fala em economia, as pessoas entendem que é economizar, né, ou dinheiro, né? Mas não é. Economia é forma de sustento, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha economia, a economia familiar minha provém do salário da minha esposa, né? Isso é a base da nossa economia. Se, por exemplo, lá em casa, na casa do meu pai ele é torneiro mecânico, então a base da economia da casa do meu pai vem do salário dele, que é a profissão dele específica de ser torneiro mecânico. Então nós temos aí economia de subsistência. O que seria? Eles caçam aquilo que eles precisam, eles pescam aquilo que eles precisam e eles coletam aquilo que eles precisam. Eles não têm aquela percepção de coletar para trocar. Eles não coletam para vender, né? Essa concepção muito mais complexa e muito mais moderna, né? Muito mais perto da gente aqui. Trocas comerciais, isso é muito mais complexo, tá? E temos aí, por fim, a última item, que é a característica de todas as espécies que estão vivendo nesse período, né? Que é o nomadismo, né? Que é o nômade, ele não para, ele não tem lugar fixo, né? Ele não tem lugar fixo, ele fica mudando constantemente de habitações, de lugares, para conseguir coletar melhor, para conseguir caçar melhor. E esse nomadismo, Fátima, vai ser extremamente importante para a expansão das espécies homos, né, pelo planeta. Então, vai começar lá no continente africano, tá? Vai começar lá no continente africano, e ele vai se expandir pela Europa, pela Ásia, vai se expandir para vários e vários lugares, tá? Então é bastante importante o nomadismo. E com o fogo, né? E com o fogo eles conseguem ir a lugares mais longes, ok? Eu vou pegar uma imagem aqui para você ver como é que foi isso.
Bom, eu vou mostrar para você. Peraí. Então, eu posso pôr que eles usavam pedra como cortes, como ferramenta? Claro, Pô, usavam, pode. usavam pedras para cortes como ferramentas? Aham, pedras, ossos, tá? Tá. Nossa, peguei uma imagem aqui, mas ela tá tão ruinzinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou ver outra aqui. Bom, vou mostrar para você, ó. Vamos ver se você consegue ver. Bom, olha aqui. Nós temos nesse canto aqui da direita, né, os caminhos da migração humana partindo da África. Então, olha só. Aqui está escrito assim, ó, 150 a 100 mil anos atrás, tá? Então, eles saíram do continente africano. Por que que eles saíram do continente africano? Por que que eu digo que eles saem do continente africano? Porque a biologia demonstra, e os arqueólogos demonstram, né, o estudo dos arqueólogos demonstram que nós temos... De Nós cento e te... cinquenta a 100 mil anos? Não, você não precisa anotar isso não, tá? Fica Não? tranquila. Não precisa anotar Não? não. Eu só quero mostrar para você que foi bem atrás, bem antigão mesmo. E aí, o que que os arqueólogos falam? Os arqueólogos falam sobre a datação mais antiga, o crânio humano, né, mais perto do humano, sair do continente africano, porque não foi achado até hoje na história nenhum crânio próximo do nosso, né, que é o humano, em outro lugar. Por exemplo, no Brasil, não achou até hoje. Né? Achou uma de 15 mil anos atrás, mas há 150 mil anos atrás nunca se achou. Então, lá na África, achou, né? Achou vários. E aí, comprovando, então, que eles saíram do continente africano. E por que que eles saíram? Como eles conseguiram sair, né, de lá? Andando, né? O nomadismo. Isso levou milhares e milhares de anos. Você pode perceber aqui, tá bem pequeno. Que droga, não estou conseguindo achar uma imagem maior. O cara já tá com a arma na mão, viu? Você tá com a arma na mão, o cara não sabe quando você vai puxar o gatilho. A polícia quer. Bom, aqui, ó, se você for perceber, eu estou tentando aumentar, mas fica pior. Vai tentar, né? Eu vou mudar de lugar, porque chegou visita aqui em casa, eu vou lá pro meu quarto. Tá. Estou sem computador e esse povo aqui não tem desconfiômetro. Ah, consegui aumentar. Consegui aumentar. Vou colocar aqui para você ver. Que eu vou ficar mais em paz. Ó, agora ficou maior, tá? Se você der uns cliques aí na tela do seu celular, você vai ver um pouco maior. Vi. Ó,
Olha que maravilha. Ó. Agora, saiu os primeiros a 150, 100 mil anos atrás. Daí a gente vai ter uma expansão. Lembra que eles são nômades, né? Então eles andam muito. Eles vão trocando de território em território atrás de novas pescas, novas caças e principalmente alimento, né, que eles podem coletar. Não se esqueça que 70% de todo alimento que é baseado, né, a alimentação dessa galera vem dos grãos, das sementes, né, das raízes que eles achavam, né, como mandioca, por exemplo. Então, 100 mil anos atrás, a 90 mil anos, eles chegaram no Oriente Médio, não é? E dali, do Oriente Médio, teve um grupo que foi para a Europa, há 40 mil anos atrás, né? A gente vai ver aqui, ver se eu estou mostrando para você aqui, 40 mil anos atrás. E aí teve outro grupo que foi ou para cá para cima, tá? E o outro foi aqui para a Índia, e depois o outro subiu e fez o Estreito de Bering. Aqui chama-se Estreito de Bering, essa pontinha entre o Alasca e a Rússia. Era uma cobertura de gelo que ligava esses dois pontos. E aí eles conseguiram migrar daqui para cá, né? E eles chegaram provavelmente aqui, a 12 mil anos atrás, aqui nos Estados Unidos, e daí depois foram para o continente americano aqui, onde a gente tem o Brasil, assim, os outros países, né? Então eles foram para cá, para cima aqui. Então veja só, esse caminho aqui levou, né, mais de 100 mil anos para acontecer. 100 mil anos, Fátima, é muito anos. A gente, por exemplo, desde que Jesus nasceu, né, até agora, a gente contou 2021 anos, não é? Essa é a contagem. Agora, esses caras aqui não, eles percorreram a face da Terra em 150 mil anos. Olha o tanto de tempo que levou, né? Então demorou muito, foi um processo muito lento. Nós temos aqui sempre adaptações, grupos acabam sendo dizimados, outros começam a nascer, aí encontra pontos importantes, né? Como grandes rios, aí eles ficam, e aí aumenta o grupo, aí uma parte desse grupo sai. Isso leva muito e muito, muito tempo mesmo. Então demorou bastante para isso acontecer. Bom, agora a gente vai falar de um período, Fátima, que ele é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, que é o Neolítico, que é a nova pedra, né? A pedra nova, ok? E essa pedra nova, ela vai trazer características novas para a gente pensar. Bom, vamos lá. Você já estou mostrando aqui, apresentando. Bom, o Mesolítico, né, está entre o Paleolítico e o Neolítico. É uma parte intermediária, né? É um período intermediário. A principal característica é micrólitos, pedaços pequenos de pedra com função cortante. Eles estão usando, né, como se fossem pequenos estiletezinhos para cortar as coisas, tá? É um desenvolvimento, né, da tecnologia. Então eles viram que quanto mais afiadinho esse pedaço for, melhor, né? E aí a gente chega no Neolítico, Fátima, e aí é bastante importante a gente se ater. O que é o Neolítico? É a parada. Eles não andam mais, eles pararam. O Neolítico é conhecido como sedentarismo, tá bom? Sedentarismo. Ou seja, quando a gente chama uma pessoa de sedentária hoje, Fátima, o que a gente está chamando essa pessoa? O que você acha? Exato, a pessoa que não faz nada, né? Precisa fazer um exercício físico, alguma coisa. Mas nessa época, essa palavra não quer dizer isso. Essa palavra quer dizer que eles se fixaram, né? E eles não saem mais, eles não precisam mais sair. Por quê? Aconteceu uma coisa muito, muito, muito importante que eu vou trazer aqui para você duas visões muito legais. Chama-se a Revolução Agrícola e Pastoril, ou seja, sabe as mulheres que coletavam? Sim.
elas perceberam que caía algumas vezes algumas sementes do cesto, né, do colo delas, da mão delas, e quando elas passaram lá de volta, tinha crescido a planta. Então elas perceberam que... A planta germinava. Exato. Olha que coisa mais simples, né, para nós hoje, né? Para nós é muito simples. Para eles foi assim revolucionário. Por quê? Essas mulheres, elas começaram a perceber que não precisa mais ficar andando atrás dessas sementes. Elas podem pegar um bocado de sementes e plantar, né? Aí, o que a gente precisa para plantar, Fátima? Diz para mim. Preparar a terra, né? Cultivar. Exato, exato. Uma terra bem preparada. O que é uma terra bem preparada? É uma terra fértil, né? Uma terra onde você coloca sementes e ela consegue germinar lá. Para isso, a gente precisa de uma quantidade de água gigantesca. E o que eles vão fazer? Eles vão usar o recurso que eles têm. Os grandes rios. Eles vão usar os grandes rios como essa ferramenta. Então, eu vou mostrar para você, eu vou desenhar um negócio para você aqui que você vai achar interessante. O que eu vou mostrar? Um rio, ele tem a cheia, não é? Tem. Maravilha, ele tem a cheia. Eu vou desenhar aqui um trem para você. Ó. Eu vou mostrar para você. Peraí. Bom, Fátima, você está conseguindo ver esses dois riscos? É. Maravilha. É por aqui que o rio passa, tá bom? Aqui o rio tá passando. Beleza. Aí o que acontece? Quando tem o período chuvoso, tem um aumento do fluxo do rio, tá? Tem um aumento da água do rio. E essa água do rio, o que acontece? Ela expande para a lateral e a margem dela fica um pouco maior, né? Isso, fica alagada, isso mesmo. Então, teoricamente, a gente vai ter água até aqui, ó. Acontece Entendi. muito isso no Amazonas, né? No Amazonas tem aquelas cheias. Você viu o Acre esses dias? Alagoas acontece isso. Impressionante. Bom, Fátima, é isso que vai acontecer. Maravilha. Agora vamos para outro lado aqui. É o mesmo rio, só que agora a gente vai ter ele voltando ao normal. Seria a estiagem. É o período mais seco, isso mesmo. E aí o que acontece? A água, ela volta. E aí a margem fica menorzinha de novo. Beleza. Só que essa margem que já teve água, né? Essa margem aqui eu vou passar uma cor diferente aqui só para amarelo aqui. Esse lugar aqui, ó, que tava antes com água. Gente, como eu desenhei mal, Fátima do céu. Eu não sei fazer nem uma rosa. Eu não sei desenhar uma rosa. Se eu tiver um concurso de fazer uma rosa, eu vou morrer pobre. Eu vou te falando. Então veja só, Fátima, nós temos o rio aqui, mesmo assim, funcionando maravilha. Só que essa parte aqui e essa parte aqui, né, estão fertilizadas, né? E aí o que vamos fazer? A gente vai pintar, né? A gente vai colocar aqui várias plantinhas, né?
gente vai colocar as sementes aqui, beleza. E a gente vai conseguir coletar o que produzir daqui, porque ficou fértil. Trouxe os insumos, né, da água, do rio, das plantas e tudo mais. Então agora nós temos o quê? O que essas mulheres perceberam? As laterais dos rios são férteis. E os rios têm água pra caramba, se precisar que a gente use, não precisa ficar andando com grandes baldes e tudo mais. Então a gente usa a água do rio como esse recurso. Então veja só, eles não precisam mais ir para lugar nenhum. Agora a gente tem a comida aqui, ó, a comida à vontade, né? Bastante. Aí eles vão fazer o quê, Fátima? Eles vão fazer o que eles sabem fazer melhor nesse território aqui. Eles vão fazer grandes acampamentos em volta, né, dos rios, tá? Eles vão fazer grandes acampamentos em volta dos rios para viver aqui, né? E aí a gente vai ter também outra coisa. Lembra que os animais, eles bebem água, né? Os animais bebem água. O que vão fazer? Eles vão começar a ver esses animais na beira do rio, por exemplo, gado, cabra, bode, essas coisas, e vão colocar eles aqui dentro de um cerquinho bonitinho e vão fazer o quê? Eles vão agora cultivar a carne deles, eles não precisam caçar mais. Certo. Entende? Então é isso que vai acontecer. Nós temos então a revolução agrícola. Fátima, eu vou pegar um livro aqui rapidinho, peraí. Esse livro aqui, Fátima, ó, muito bom esse livro aqui. Sim. Chama-se uma breve história da humanidade, chama-se Sapiens, né? É do historiador israelense. E eu fiz um podcast. Eu fiz um podcast é tipo um programa de rádio. Eu e meus amigos, a minha esposa, a gente tem um programa que é muito legal, que a gente leu esse livro inteiro e comentou ele no podcast, que dá para você escutar, como se fosse rádio mesmo. E aí, a gente trabalhou bastante esse livro lá, a gente leu ele inteiro, muito bom. E aí, o primeiro capítulo vai falar sobre justamente esse período que a gente está estudando, que é aqui, ó, a revolução cognitiva, né, onde eles saem dessa dominação do fogo e eles começam a conseguir criar instrumentos, né, a partir de ossos, de pedras, né, e tudo mais. E eles conseguem também. Tem outro capítulo aqui que é a Revolução Agrícola, que é quando eles se fixam nas terras, né? E aí é o que a gente está vendo, né, de sedentarismo, que é muito legal. Então, veja só, ele vai contar aqui, Fátima, isso é muito legal, ele vai contar aqui que a Revolução Agrícola ela não foi tão boa assim. Veja só, nós vamos ter alguns problemas. Qual? Agora temos uma... Agora, parece estranho falar isso, não parece, Fátima? Mas veja só, agora nós temos água, bastante, nós temos alimento, né, bastante, e a gente também tem carne também para a gente, né? Então, aonde que está a visão ruim aí? E o Harari, ele vai trazer. Ele vai falar que é uma fraude, foi uma fraude. Por quê? Porque agora o ser humano ele só vai comer, né? Que esses seres humanos que se agrupam em volta dos rios, ele só vai comer o que o rio consegue dar. Ou seja, eles vão ter que comer trigo. Eles vão ter uma alimentação muito pobre, né? Uma alimentação muito pobre, enquanto que eles comiam uma variedade de outros alimentos enquanto eles saíam andando, né? Eles vão ter uma alimentação bastante pobre, tá? E outra coisa, quando eles começam a ter bastante alimento, no caso o trigo, né, que é a grama que a gente come, né, teoricamente, isso vai gerar interesses e conflitos entre outros grupos também. Então, outro problema gigantesco aí que vai acontecer, né, que vai trazer guerras, né, domínios, um querendo dominar o outro, confrontando os outros, né, em vez de viver como eles viviam antes, dividindo, né,
mudando de territórios, né, para não ter conflitos e tudo mais, porque eles evitavam conflito, agora não, agora eles vão ter que lutar para se defender, e aí vai gerar várias guerras ao longo dos anos e os anos que vai acontecer. Então, de certo modo, essa plantação, essa revolução agrícola não trouxe coisas só boas, não, trouxe também coisas ruins, né? Isso é muito interessante. Eu vou voltar aqui o slide para a gente finalizar. Ó, então agora no Neolítico também a gente pode traduzir por revolução agrícola, tá bom? Vamos ter o sedentarismo, a gente vai ter o excedente produtivo, porque agora nós plantamos e sobrou bastante, sobra mais alimento, e vai iniciar, Fátima, uma coisa chamada idade dos metais. Como assim? Eles vão começar a usar ferros para se proteger, para ferramentas, né? Então, a idade dos metais, essas pessoas que vão evoluindo aí nessas comunidades perto desses rios, eles vão começar a utilizar e aprender a mexer com ferro, não com os metais. Eles vão começar usando o cobre, o bronze, depois vai chegar no ferro, tá? O cobre e o bronze, eles são metais mais fracos, né? Então, se a gente pegar uma barra de cobre, a gente consegue entortar, né? A gente pode amolar ela e ficar uma navalha, né? Ainda assim, uma baita de uma ferramenta, mas é um ferro muito fraco, né? O ouro também, o ouro você até consegue fazer, amassar ele, né? Se você tem alguns dentes, né, Fátima, que antigamente alguns dentes eram feitos de ouro, né? Quando a pessoa tinha dinheiro, porque é um ferro que não é tão duro, então não quebra o outro dente, né? E ele se modela, ele consegue ser apertando e ele vai se modelando, né? Depois de muito tempo que foi fazer uma amálgama, né, de prata, né? A prata também não oxidava, então era boa também. Até hoje usa-se prata, né, para fazer alguns canais, algumas coisas assim, né, dente. Bom, e depois de muito tempo eles conseguiram, então, manipular o ferro, porque é um ferro muito mais forte, o ferro é mais forte, né, dos metais. Depois tem o aço, e aí tem outros aí que a gente conhece já, né, que foram criados também, né, pela ciência e tudo, mas o ferro é um grande metal, né, um metal que é muito mais difícil de se manipular, e também de quebrar, né? Ele também tem que ser trabalhado em temperaturas muito altas para conseguir ser manipulado. Então eles tiveram que aprender muita coisa até chegar nesse ponto. Então o Neolítico, Fátima, ele é um ponto muito importante para nós aí. O Neolítico ele demonstra aqui uma grande mudança, né? Uma grande mudança no comportamento, né? Porque eles eram nômades, agora não são mais, agora são sedentários. Antes eles caçavam. Eles vão continuar caçando no Neolítico ainda, né? Mas não porque precisavam, né? Porque agora tem comida suficiente, apesar de ser um alimento mais pobre, mas eles têm comida suficiente. Eles começam também a domesticar gado, né? Dizem alguns que daí que surge a relação entre homem e cachorro também, viu? Os cachorros também começam a ficar mais perto, né, dos homens aí. E temos aí também os cachorros, né, no caso que são lobos, né, são descendentes dos lobos, né, espécie diferente aí do lobo. E aí temos também a manipulação dos ferros, dos metais, para utilizar como ferramentas. Imagina, antes eles cortavam com pedra as coisas, né? Agora não, agora eles usam o metal, o tanto que é melhor, né? A gente sabe que a gente tem tesoura em casa, né? Tanto que é melhor ter uma tesoura para cortar as coisas do que uma pedra, alguma coisa, né? Bom, organizações sociais. Eu vou explicar para você organizações sociais para a gente finalizar nossa aula, que termina daqui a alguns minutinhos. Ó, a gente vai ter as primeiras cidades, Fátima. As primeiras cidades. A divisão social do trabalho se altera e ganha complexidade. Porque antes, como é que era antes, naquilo que a gente estudou? O homem caçava e pescava e a mulher coletava, correto? Temos uma divisão sexual do trabalho. Mulher coleta, homem caça, tá bom?
Essas eram as grandes funções que tinham, as duas grandes funções que tinham, caçar e coletar. Agora não. Com o desenvolvimento de um grupo, né, de um grupo junto, alguns deles vão caçar, outros deles vão plantar, outros vão ter que fazer cestos, outros vão ter que mexer com ferro, outros vão ter que ser pedreiros, né, erguer casas, outros vão ter que ser engenheiros. Então, aumenta a complexidade das tarefas, dos trabalhos. Olha a cidade de São Paulo, olha a cidade de Uberaba, vamos ver, olha o tanto de profissão que tem na cidade de Uberaba hoje, né? Por que é possível ter tanta profissão? Por causa da complexidade da nossa sociedade. E essa sociedade, elas estão ficando mais complexas, né? Eles vão ter que se tornar um pouco mais especialistas, né? Por exemplo, eu sou um especialista em história, filosofia e sociologia. O meu pai, ele é torneiro mecânico, minha mãe é enfermeira, o meu irmão médico, a minha esposa, ela é advogada, historiadora, professora também, então, além de vereadora. Então, a gente vai especificando algumas profissões, né? Porque é muito melhor você ter um especialista do que ter uma pessoa que faz tudo, né? Essa tarefa acaba, às vezes, não saindo tão bem, né, do que um especialista. Então, temos aí as cidades se tornando cada vez mais complexas, né? Grupos sociais se tornando mais complexos. E é aí, Fátima, que surge as escritas. Porque, veja só, como organizar uma sociedade tão complexa sem uma escrita? Foi impossível. Foi impossível, até que alguém chegou falando, gente, não está dando certo, a gente precisa se organizar melhor. E o que eles criaram? Eles criaram a escrita cuneiforme, tá bom? Vamos ter outras escritas, mas a principal, a primeira, a mais antiga do mundo, é a escrita cuneiforme. Eu vou mostrar para você como é que é. Você vai achar super estranho. Como é o nome da escrita? Cuneiforme. Q-C-U-N-E. Eu vou mostrar para você, você vai ver. Quer ver? Cuneiforme. Ó, tá escrito aqui, ó. Escrita cuneiforme. No cantinho aqui, ó. Escrita cuneiforme. E olha o jeito que era, Fátima. Muito simples. São vários conezinhos. São vários cones mesmo, assim, ó. De cone mesmo, sabe? Olha lá, é tipo um funilzinho, ó. Você tá conseguindo ver? É tipo um funilzinho. Tô vendo. É um funilzinho compridinho. E aí, veja só. Um coninho desse de pé é uma coisa, dois coninhos de pé significa outra, um monte de coninhos juntos significa outra coisa, entende? Então, nós temos aqui, ó, inclusive, uma meio que tradução, né, desses cuneiformes. Olha aqui, ó, o A, olha o jeito que é, o tanto de coninho que tem para fazer o A. Olha o B, Ai, o C. O nosso alfabeto, ele é derivado do alfabeto fonético. O cuneiforme você não lia, você não falava assim, ó, isso daqui é um A. Isso aí é um som, ó, A, não sai. Eles olhavam essas imagens de cuneiformes e eles entendiam o que era, né? Uma palavra não, um objeto, alguma coisa. Uma comida, um pássaro, alguma coisa assim. Mas principalmente... Oi? era como um desenho. É um desenho, não passa de um desenho. E aí, o nosso alfabeto, ele vem dos fenícios, que é o primeiro alfabeto fonético, onde você lê um desenho e fala o som dele, tipo A, B, C, né? Aí os fenícios criaram outro alfabeto, é o que a gente usa. Claro que não é o alfabeto fenício, mas o nosso alfabeto tem origem nele. Tem origem no latim
e o latim no grego e o grego no fenício. Bom, então a gente precisa do surgimento de escritas, né? Como eu estou mostrando para você, para tornar a sociedade que é complexa uma sociedade mais fácil de ser entendida, né? Então, de ser organizada. Então, nós temos aí a escrita. A maioria das escritas são ideogramas, ou seja, símbolos que representam ideias e conceitos. Então, o símbolo, ele não representa uma palavra ou uma letra. Ele representa um animal, ele representa uma comida, ele representa uma ideia, um conceito. Então, se eles faziam um desenho para, tipo, dizer que eles estavam com raiva, para mostrar, descrever que eles estavam com raiva, um desenho para toda essa palavra, para todo esse conceito, que seria raiva, sabe? Sorte, poder, essas coisas assim. Então, nós temos essa condição, né, de ter ideogramas. Beleza? Bom, Fátima, agora vamos, então, eu vou apresentar para você aqui o nosso PET, tá bom? Aí eu vou pedir para você, onde você colocou a resposta do PET da primeira questão que a gente trabalhou, colocar a segunda, tá bom? Que ela tem que ser escrita. Posso ler? Pode. Bom, ó, nós temos então aqui a segunda questão. A primeira a gente já fez, né, Fátima? Você lembra Sobre da... agricultura, né? A gente fez a primeira? Eu acho que não, né? Porque aqui, se for para fazer. Bom, o que eu pus aqui, ó. Eu acho que a gente não fez atividade, não. Acho que a gente não fez. Vamos Então, fazer hoje, então. eu fiz aqui. O quê? Né? Eu respondi sozinha aqui para mim saber com você se estava certo. Ah, tá. Então você fez a 1 da página 65, 66? 66 eu fiz aqui, ó. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. Tá. Né? O movimento do conglomerado urbano baseado no trabalho escravo, a organização social e independência do homem em relação ao meio ambiente. Essa daqui eu não respondi não, porque eu deixei para finalizar. Só fiz a pergunta, qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores, coletores no meio natural que habitavam? Aí eu pus o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores, coletores no meio natural, gera o rápido esgotamento de recursos naturais, já que apenas se retira recursos da natureza, sem repor. O homem herdou dos animais, especialmente dos macacos, esse modo de vida. Muito bom, muito bom. Dessa parte do macaco eu tiraria, tá bom? Eu acho que até onde o homem herdou, eu acho que eu tiraria, tá? Agora o resto tá corretíssimo. O impacto Oi? Então, eu tiro essa do macaco. Isso. O resto que você colocou, maravilhoso. Ótima resposta. Repor, né? Desculpa? Aí eu ponho, então, já que apenas retirava os recursos da natureza sem os repor. Isso, Então, muito bom. o homem herdou dos animais, especialmente dos macacos, esse modo de vida. Eu tiro essa. Tá. Não está errado, não está errado, mas o ser humano não aprendeu com o macaco, ele desenvolveu sozinho, entende? Tá. Só tirava da natureza sem repor, né? Isso. O impacto era grande, né? Porque eles extraíam os recursos, como você falou.
né, traíam e extraíam esse recurso sem repor. Aí Vamos fazer a 1 juntos? A 1. Isso, ó. Observe a imagem e em seguida faça o que se pede. Então, nós temos aqui uma imagem, né, dos homens da caverna, ali do período paleolítico, né, pescando, né, nós temos aqui a imagem de um cara pescando, aqui caçando, né, o animal, tá, para abate, aqui já caçou, então eles estão tirando com, olha o instrumento que ele está usando aqui, olha o instrumento que ele está usando aqui, parece que é uma pedra lascada, não é? Então, tirando a pele dele, aqui é outra pessoa estendendo a pele e tal. E aqui nós temos um cara lascando pedras, olha aqui no canto esquerdo, lascando pedras, enquanto aqui nós temos uma mulher coletando frutos, tá bom? Oi, o que você falou? Não ouvi. A mulher está coletando frutos. Exato, isso mesmo. Então vamos lá, ó. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. A. O desenvolvimento de conglomerados urbanos. Você viu alguma cidade aqui? Não. Não, então tirou, já era. A B. A organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Beleza. Tá mostrando só coisas, recursos naturais, né? E também uma organização social. Os homens estão caçando e pescando e as mulheres coletando. Então tem uma organização social, sim. Vamos manter a B por enquanto como ela correta, mas vamos ir para C para ver se tirar a dúvida completa mesmo. Constante guerra pelas terras. Você está vendo guerra aqui? Ainda não está em união ainda, né? Não escutei, pode falar de novo? Nesse acampamento aqui, eles ainda estão unidos. Não, parece que não tem ninguém guerreando. Tá. Todo mundo é amigão aí, tá tudo de boa, não tem guerra nenhuma não. O avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza. Ele tá caçando, tá matando animais, né? Não tá preservando a natureza, né? E aonde tem tecnologia aqui que a gente não consegue ver? A gente consegue ver esse garfão aqui na mão do cara, que é tipo uma tecnologia, essa pedra lascada, né? Mas a gente não vê nada além disso. Então, a gente pode até ver o avanço da tecnologia, mas essa preservação da natureza não. Então, a correta, Fátima, é a alternativa B, tá bom? A organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente, né? Exato, é isso mesmo. A2 você já fez, tá corretíssima também. A2. E o que a gente vai fazer? Eu vou deixar para você fazer a 3 e a 4. Ó, vou deixar assim, semana que vem nós dois fazemos juntos então a 3, tá? A 4 e a 5 logo no começo da aula, tá bom? Porque daí depois a gente vai para outro tema na aula que vem, na semana que vem, tá bom? Então, semana que vem a gente começa, na terça, eu vou fazer o seguinte, essa terça-feira que vem eu vou ter que fazer aquele curso, lembra, da adoção? E aí eu vou, então, eu vou deixar uma aula gravada sobre o tema 2 da semana 2. E aí eu vou fazer no vídeo também a resolução dessas 3 questões que faltou, tá bom? E aí a gente conversa na próxima sexta sobre a aula que você assistiu e sobre os exercícios que a gente não fez, quer dizer, fez na terça-feira, tá bom? Tá bom, então. Fátima, eu vou gravar a aula, tá bom? Eu vou gravar a aula e vou colocar o link dela lá no WhatsApp, igualzinho eu fiz o link aqui para você entrar na aula, tá bom? Você vai assistir no YouTube de boa, tranquila. Pelo link eu assisto no YouTube? Tranquilo, tá bom? Se eu clicar o link, já sai o YouTube? Só você clicar que já vai aparecer. Ah, tá bom, então. Tá bom? Que dia que vai ser? Terça-feira.
7 horas da noite. Vai ter aula nesse link. Vai. Tá Eu vou bom? marcar. Ok. Tá bom, então. Deus abençoe o seu trabalho lá, Obrigado. lá, seu curso. Obrigado. Pedro, então, eu